Chega nação para mais um vídeo do nosso canal Mundo Fly X, trazendo para vocês mais um corte na tarde desta quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Mengão se preparando aí para o Super Mundial e a mídia espanhola aí está alertando aí sobre a Arrascaeta, que está chocando não só no futebol brasileiro, mas também os gringos. Então tá chegando aqui, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Link na descrição dos donos da bola do Rio de Janeiro, o SBT Sport Rio e também do canal da ESPN Brasil. Vai fazer uma Barcelona. graça. É aquele. É o jogo de lendas do Barcelona, pô. Falar em Mundial, a gente começa hoje uma série de reportagens aqui nossa sobre os cariocas na Copa do Mundo de Clubes. Com o Chelsea no caminho, o Flamengo virou a chave e embarca na próxima semana para os Estados Unidos. Mas como é que será que o rubro-negro vem para essa competição? Quem conta pra gente é o Flávio Vinick. Fala, Flavinho. O troféu já passou por aqui. Visitou sedes de clubes, cartões postais do país e foi até abençoado pelo Cristo Redentor. Agora, a torcida é para que ele volte e fique no Brasil. Em uma disputa, o país já saiu na frente. Além das belezas naturais, o Rio de Janeiro pode se orgulhar de ser a cidade com mais representantes no Mundial de Clubes da FIFA. Só o Rio tem 3 equipes na competição. São os últimos campeões da Libertadores: Botafogo, Fluminense e Flamengo. O rubro-negro terá pela frente o milionário inglês Chelsea, o americano Los Angeles e a estreia é contra o Esperance da Tunísia. A chance de passar é grande, né? Eu acho que tem tudo para ganhar do Esperance, ganha também desse time que vem do playoff. E com o Chelsea eu acho que tem jogo. Teve jogo com o Liverpool de 2019, não vai ter com o Chelsea agora? E aí eu acho que o jogo mais difícil seria contra o Chelsea mesmo. Mas se arrancar um empate contra eles, tem possibilidades. O Chelsea é, na teoria, o favorito para ser o líder do grupo. O time chega embalado e terminou na 4ª colocação, garantindo vaga na próxima Champions. Um adversário que o técnico Felipe Luiz conhece bem. Não, é especial porque eu conheço muita gente lá do Chelsea, um clube que me recebeu super bem. Tive a possibilidade de ser campeão de 2 títulos importantes, que é a Premier League e da Copa da Inglaterra. E fui muito bem tratado, muito bem recebido por todos os torcedores e também por todos os trabalhadores do clube, funcionários do clube. Realmente o Chelsea tem um time excelente, é um dos melhores times da Europa, joga um dos melhores futebol da Europa. Dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressionam alto e então vão com certeza causar muitas dificuldades. Primeiro adversário, o Esperance vive um bom momento após conquistar o campeonato tunisiano e a Copa da Tunísia. Um dos destaques é Ian Sassi, ex-jogador do Vasco. Um bom resultado na estreia é fundamental para dar confiança ao Flamengo. O Flamengo sempre tem o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo para ser campeão. E vamos fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar. O Los Angeles foi o último a garantir vaga no Grupo D. O time conta com 2 jogadores conhecidos dos rubro-negros: Igor Jesus, revelado pelo Flamengo, e o zagueiro Marlon, ex-fluminense. Tá chegando a hora de matar a curiosidade nesses confrontos. Será que o Flamengo tem força para brigar pelo título? Torcida nos Estados Unidos e espalhada pelo mundo não vai faltar ao Flamengo. Muito bem, uma série nossa, a gente vai trazer aí os cariocas na Copa do Mundo de Clubes. Olha aí, o Flamengo anunciou o retorno, é isso mesmo, o retorno de Gonzalo Plata após o jogador se apresentar à seleção equatoriana, mesmo lesionado. Na nota, o rubro-negro divulgou que a decisão pelo retorno veio após uma conversa amigável com o departamento médico equatoriano. Vene Casagrande, você trouxe essa história aqui durante toda a semana, a gente debateu aqui, puxa, mas o jogador tá machucado e vai viajar, como foi isso? Você até chegou a falar da questão da comunicação mesmo, como é que o jogador deixa chegar nesse momento e tudo mais. E aí agora, ele foi, você trouxe essa notícia ontem, e ele voltou, eu acho que ele quer acumular aquele negócio de ponto, de viagem, Vene Casagrande. Não é possível. Eu acho o seguinte, essa guerra fria, o Flamengo saiu vencedor pelo retorno do jogador. Sim. E muita gente questiona, se ele tá voltando, por que ele foi?
porque a seleção equatoriana queria utilizá-lo. Isso aí, obviamente, ficou muito nítido para todo mundo. Tanto é que o Flamengo, através de uma nota oficial na semana passada, uma nota oficial grande, botou tudo às claras, expondo tudo. Então, acho que a estratégia da diretoria do Flamengo nessa guerra fria com a seleção equatoriana foi corretíssima. E se o jogador entrasse em campo pela seleção equatoriana, o jogador também iria assumir esse risco. E a gente sabe que ele assumindo esse risco não ia ficar nada bom para ele, envolvendo a torcida e também envolvendo a diretoria, porque a diretoria não ia gostar nem um pouco. Porque nesse determinado momento o jogador precisa falar, olha, eu não estou 100%, por que vocês vão fazer isso comigo? Eu entendo o jogador ter se apresentado, repito, o Flamengo era obrigado a liberar o jogador, mesmo ele lesionado, mesmo ele não tendo condições de entrar em campo, por ser data FIFA, o Flamengo era obrigado a liberar. Ele viajou. E aí depois de uma conversa, e na nota oficial tem um trecho que eu acho relevante a gente mencionar também. O Flamengo alega que a seleção equatoriana pediu desculpas por qualquer transtorno. Ou seja, eles entenderam que eles estavam errados. Então, a seleção equatoriana pensou o seguinte, se a gente botar esse jogador em campo, a gente vai expor a gente e o jogador também, não só no ponto de vista físico, mas também o jogador com a torcida do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo já ficou extremamente chateada e cobrando o jogador por ele ter recebido a equipe médica da seleção equatoriana em sua casa. E só depois comunicou o Flamengo. Então, acho que a estratégia da diretoria do Flamengo foi extremamente correta. Expôs toda a situação e deixou a responsabilidade para o jogador e para a seleção equatoriana. Quando eles perceberam que o melhor caminho era voltar, aí eles retornam com o jogador nessa sexta-feira. Que loucura isso, hein, Pedrosa? Lembra de um caso parecido? Já vi realmente seleções usarem jogadores nossos do Brasil, seleções que não são a seleção brasileira, que não é a seleção brasileira, e às vezes acaba até machucando o jogador, porque já estava meio... E aí o clube não sempre quando acontece levar, mas tem que mandar, porque a FIFA assim. manda. Agora, o cara viajar e voltar, não me lembro. Não lembro também não. Eu só lembro às vezes do Rames Rodrigues, que não jogava no São Paulo, mas jogava na Colômbia. É verdade. Em vários momentos isso aconteceu, mas assim, de fato o que aconteceu com o Gonzalo Plata é muito estranho. E eu concordo com o Vene nesse sentido de que a queda de braço foi vencida pelo Flamengo. Eu acho que a queda de braço só não teria sido vencida se o jogador forçasse para jogar. Se ele falasse assim, quer saber? Não me interessa. Eu quero jogar contra o Brasil, eu vou ser titular, é um jogo importante para mim, defendendo o meu país e não interessa. E ele ia jogar, depois ele ia sofrer as consequências. Mas não me parece ser o perfil do Gonzalo Plata em relação à indisciplina. Eu acho que ele é um cara muito focado e profissional. E assim, você traz um ponto, Pedrosa, que às vezes a gente fica julgando a pessoa, né? E claro, você trouxe os pontos ontem. Quem paga o salário dele é o Flamengo, quem cuida dele é o Flamengo. Então, ele tem que ter um mínimo de raciocínio. Caramba, poxa, mas é o clube que está cuidando de mim, o clube está sinalizando, você não está legal, então eu não vou jogar. Mas, em contrapartida, às vezes tem um sentimento do jogador como pessoa que nasceu naquele lugar e quer defender a sua seleção. É como se fosse, entre aspas, uma guerra até, que a pessoa quer servir a seleção e às vezes passa até alguns limites físicos para conseguir estar vivendo esse momento. Isso talvez não seria natural para mim, talvez não para você, mas para muita gente isso é natural, sabia, Vene? É porque no caso do Gonzalo Plata... No Brasil a gente tem pouco isso. Não sei nem se o sentimento dele era esse, de defender a seleção com unhas e dentes. É porque ele é um jogador que ele já foi afastado da seleção equatoriana por atos de disciplina, antes de chegar ao Flamengo. Então, acho que ele não queria comprar essa briga com a seleção equatoriana novamente e correr o risco de não ser convocado futuramente. Por isso que eu até entendo ele. Só que eu acho que a postura dele poderia ter sido diferente, no sentido de ligar para o Flamengo, eles estão vindo aqui na minha casa, manda alguém aí também. Entendeu? Não só avisar depois da visita, porque isso pegou muito mal lá no Flamengo. Então ele comprou, digamos, um lado. E até aí tudo bem, só que agora ele não vai entrar em campo pela seleção equatoriana. E repito, acho que o Flamengo agiu de maneira extremamente correta, expondo toda a situação para o público e também para a FIFA, né? Para a FIFA ficar sabendo. Então, acho que no fim das contas, ninguém vai sair mal na história. Ninguém vai sair mal. Uma história pra contar. Na verdade, a seleção equatoriana não vai ter um jogador que é extremamente importante. Tanto é que na última data FIFA, ele foi titular nos 2 jogos. Ele jogou muito bem, por sinal, com a camisa da seleção equatoriana. O técnico BKSS gosta muito dele, falou isso em entrevista coletiva. Mas não tem jeito, ele está lesionado. Não é culpa dele nem culpa do Flamengo. Então, acho que não valeria o risco colocá-lo em campo
num jogo extremamente importante, como vai ser diante da seleção brasileira. Vene, novidade sobre a chegada do Jorginho? Temos sim, ele chega dia 6. Dia 6 é o quê? Sexta ou sábado? Hoje é 4. Então, sexta-feira, ele chega por volta de 5h45 da manhã. Alô, torcedor rubro-negro que gosta de fazer aquele aeroflá para jogadores contratados. Ele chega por volta de 5h45 da manhã. Ele vem de Londres aqui para o Brasil, desembarca, se apresenta ao Flamengo, inicia os trabalhos. E como a gente trouxe em primeira mão aí no final de semana, o jogador abriu mão de 800 mil libras que ele tinha recebido do Arsenal para poder rescindir e assinar com o Flamengo e fazer parte do grupo que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. Muito bem. O que é? Tem o quê? Pergunta pro Pedrosa. Pergunta de quê? Viaja quando? JV. Pedrosa, para qual dos cariocas você vai torcer no Mundial? Toda hora vocês querem fazer isso com ele. Eu não vou mais falar. A pergunta é diferente. Mas você sabe o que tem atrás dessa pergunta, né? Não, geralmente eles falam, quando o Vasco viaja? Aí eu fico aqui com cara de bunda. Nesse caso não, pra qual carioca eu vou torcer? Fala pra mim, qual? Nenhum. Que isso? Sou Vasco, só torço pra um carioca. Que isso, Pedrosa? Paciência. E o Fogão, que é o alvinegro? Fogão, boa sorte pro Botafogo. Torcer? Chance zero. E pro Messi? Mais fácil eu torcer pro Messi, eu ia falar isso agora. É mais fácil eu torcer pro Messi. Olha aí, no Vasco a barca começa a ser montada e algumas saídas podem ser... Clubes. Temos, olha lá. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos nesse ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável, disse o BAP em entrevista à revista Forbes. Reforçando, né, o Vessa, que o negócio é o brasileiro. O brasileiro é o menina dos olhos do Flamengo esse ano. É duro falar pro torcedor com sinceridade que o time não é favorito, ou que não quer a competição, ou que tá indo para disputar. Ninguém tem coragem. E aí ele parte para esse lance do calendário, que não tá mentindo também, né? Fazer 81 jogos, isso daí é uma coisa de maluco. Se não me engano, o City, quando ganhou tudo, incluindo o Fluminense, fez 52 ou 54, alguma coisa assim, naquela temporada. Então, eu entendo o lado dele, mas o torcedor já está preparando até o famoso aeroflá para se despedir do time e tal, quando embarcar. Por mais que gosta do aeroflá, né? Por mais que o presidente possa tentar uma cabeça fria, passar uma mensagem de pés no chão para o torcedor, o cara acredita que é possível, sobretudo passar da primeira fase e depois vindo no mata-mata, tal. É uma competição muito novidade para todo mundo, ninguém tem noção. 7 jogos, um mês, é mais ou menos o que acontece em Copa do Mundo. Então a gente não sabe nem como os clubes vão agir, como os jogadores vão agir, como as comissões técnicas também vão tratar isso daí desde que chegar lá nos Estados Unidos. Estou bem curioso para saber aí. Eu sempre tive essa curiosidade, como os nossos melhores times, os nossos melhores elencos encaram europeus. Mas eu nunca fiquei pensando na minha cabeça os 3 maiores, top 3. Eu sempre fiquei curioso, assim, o 10º colocado da La Liga, ele encara os nossos melhores? Eu sempre tive muito essa curiosidade, né? Como que a gente encara... A gente tem jogo contra o 10º, o 8º, não contra o 1º e 2º, mas esse Mundial vai ter uns 8º, talvez, uns 3º, uns 5º. Eu tô curioso em relação a isso também. Eu acho que em termos de força no Mundial, por exemplo, o Porto no grupo do Palmeiras é um adversário hoje acessível. Né? Não é dos mais fortes na Europa nesse momento, mas é um ou outro. Né? Essa questão do Mundial é que você tem que, para chegar ao cálice sagrado, você tem que passar por vários europeus. Né? Por isso que essa é a questão. E a gente, de fato, não sabe. A gente tem também, acho que o Abel estava falando, né? Segundo o Marcinho, estou olhando o Porto. Eles estão agora, pós-temporada, na fase do mercado, reformulando times, né? Alguns trocando treinador. A gente não vai saber como é que eles vão encarar o Mundial a partir das primeiras partidas. Se vão encarar como... O fato de ser um campeonato modulado pela FIFA vai impedir que seja um torneio de verão. Porque senão vão lá com 25, vamos só trocar os 11 no intervalo. E é muito dinheiro. Conseguiram fazer uma premiação incrível para todo mundo. Mas eu imagino que alguns não vão com força máxima, com tal, porque a temporada foi extenuante. Por exemplo, Paris Saint-Germain acabou de ser campeão da Champions League. Vai entrar com tudo? Não sei.
Sinceramente, não sei te responder. Mas o meu ponto é, um nível desse clube, o não entrar com tudo já ainda é muito forte, né? Claro. O PSG vai dar folga para todo mundo por 20 dias. Então. Os caras vão chegar lá Já com shopping. Já é uma... Não, 20 dias não dá, pô. Então. O Luiz Henrique falou, 20 dias de folga. Ele falou isso antes, ele falou antes da cena, vamos chegar lá, se encontra lá e o que eu acho normal, entendeu? Quem foi até o fim, é normal. Os caras não podem emendar tudo, né? Eles foram até o limite. Não dá. Mas falta 13 dias para começar a competição. Mas vai estrear com o time B. Vai começar com o time B. É. Por isso que eu acho que estão falando, porque, por exemplo, o Edmilson, CEP aqui. Nenhum time fora da Europa tem chance de ganhar esse formato de Mundial, é impossível. Eu não acho, sério mesmo, não é ironizando, secando, zica reversa, nada disso. A gente não sabe como é que os times vão chegar. Os europeus vão chegar no final da temporada. Será que eles estão dando essa importância que estão dando, que a gente está dando aqui? Tudo é uma incógnita. Mas eu não acho que é um negócio completamente irreal, os brasileiros fazerem boa campanha. Eu não acho mesmo. O que vocês acham? Você acha, Márcio? Minha pergunta para você é, o que é uma boa campanha para brasileiro? Chegar nas quartas de final, semifinal, ser campeão. Eu acho, depende muito dessa questão. Eu acho que todos que forem para as quartas já vai ter sido boa campanha. Eu fechei essa regra na minha cabeça. Também. Não, mas espera aí, o Palmeiras vai passar na primeira fase, né? Vai. Foi um caminho mais ou menos. Possivelmente. Nas oitavas vai pegar quem? Botafogo? Não, então, pode pegar o Atlético de Madrid ou Mas pegar o Paris Saint-Germain de férias? Mas já não é a primeira fase, já foi. Eu acho que ele jogaria a primeira fase mais ou menos e aí vem a Vera na partida. Mas aí vem a Vera, os caras chegam, ganhamos aqui, vamos se reunir, entendeu? Não é que... os caras... Vocês acham que a turma da Europa tá com a pegada da Liga dos Campeões? Não, nem um pouco. A minha dúvida é se clubes que foram muito mal na temporada europeia vão ter nesse Mundial uma espécie de satisfação, né, de tipo Real Madrid e Manchester City. Foram muito O mal. Cigano falou que eu vou virar meme, porque eu falei que eu não... Cara, é uma incógnita. Se você decretar agora que o Real Madrid vai ser campeão, ou quem quer que seja da Europa, pra mim é adivinhar o futuro. Isso que o Arnaldo tá dizendo, o Real Madrid, o time que é tão vitorioso, tem os maiores títulos e tal, a primeira Copa do Mundo de clubes nesse formato, para um clube desse, que é o maior da história, falar assim, é o seguinte, a primeira é minha de novo e eu sou o Real Madrid e acabou. Então, é aquilo, né? Vamos lá, pegar o primeiro formato de Mundial com mais times, aquele 2000 lá que o Corinthians ganhou. Os caras do Manchester United vinham da piscina pro campo. Sim. Isso. Certo? Não, era assim. Foi assim, né? O Ferguson, os caras tinham vencido tudo, eu não aguento mais, eu vou férias e jogo, mas tô de férias também. Jogo, mas tô de férias. Né? Então, depende. Tô falando, pegando um exemplo extremo. Mas foi o que aconteceu, né? Roberto acha que esse Mundial vai apenas escancarar o abismo técnico e tático dos times europeus em relação aos nossos. Acho que eles vão passar o trator. Eu não sei, eu prefiro esperar, mas vamos lá. Olha, quem talvez não... Rapaz! Bota aquela, Pedro de Lara! Olha essa capa aí do As da Espanha. Ih, rapaz. O homem virou capa do As. Está dizendo que el media punta del Flamengo vive um grande momento pletórico e será o grande referente da equipe carioca no torneio que se jogará nos Estados Unidos da América. Está dizendo que o homem é um destaque, tá? Vi. Pega ele, Fernandão. Está falando a verdade. O destaque do Flamengo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nem sei se ele já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na 11ª ou 11ª nunca chegou artilheiro. Em algum momento, né, da passagem dele pelo Brasil, até pelo Cruzeiro. E é isso mesmo. O Arrasca fez 30 anos, não é isso? Parece um menino. Mas ainda dá pra sair. Vai que os caras ali arrebentam no Mundial. Vai se acalmar. Pô, ô Bigode. Ô, Bigode. Ao invés do cara falar, vai que ele leva o Flamengo ao título mundial. Vai que ele leva o Flamengo ao título da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil. Aí ele tá falando de saída de Arrascaeta. Lembrar de tudo, já te ensinei. Fala de palhaçada, rapaz. Aí não dá. Vem cá, vai se acalmar, vai rogar praga pra outro. E John? Se John aparece com... manda ele voltar lá pro States. Vai comprar o Dion pra ele. Sem noção, esse foi o corte que eu preparei para vocês nesta quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, trazendo novidades para vocês sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo vai estrear no Super Mundial de Clube no dia 16 pela primeira rodada, depois segunda rodada aí tem pedreira, viu? Os 2 jogos vai ser complicado na minha opinião, mas o segundo jogo aí contra o Chelsea, o Flamengo tem que se preparar muito bem. E a mídia europeia, como a gente viu aí, já está se preparando aí e está vazando aí as informações para os clubes, né?
Rapaz, já estão vazando muito de olho aí no nosso craque, que tá fazendo muitos gols nesse ano, né? Camisa 10 do Mengão, Arrascaeta. Então a gente viu aí que o jornal espanhol já alertou aí os clubes europeus e deu muito destaque ao brilho de Arrascaeta nessa temporada 2025, falando que os números dele são surpreendentes. E em breve pode ser alvo de gigantes do velho continente. Então alerta o AS alerta que clubes devem ficar de olho no camisa 10, que já demonstrou estar pronto para desafios maiores e pode em breve ser alvo de proposta de gigantes do velho continente. Essa matéria aqui que saiu falando sobre isso está no site terras.com, do jornal inglês, que destacou aí a eficácia nessa temporada 2025 e já abriu o olho do Mengão, né? Falando que se ele continuar com essa performance aí, vai sim vir alvos de time da Europa atrás de Jorge Arrascaeta, o nosso 10 craque aí que tá fazendo muitos gols nessa temporada, dando show jogo após jogo. Mas aí, galera, esse ficou por aqui, mais um corte. Na sua opinião, qual tá sendo aí a nota de Arrascaeta nessa temporada? É a temporada aí goleadora aí do nosso craque do União do Urubu. Deixa o like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos.